Hoje vamos abordar realmente o tema do Pilates clínico a propósito da lombar no atleta. Portanto, o nosso tema desta palestra vai se prender sobre o papel da reabilitação na patologia raquidiana do desportista e gostava de vos falar que é um desafio a implementabilidade do Pilates clínico e realmente este tema aprende-se com tudo aquilo e é uma reflexão de tudo aquilo que tem sido a minha prática profissional nos últimos tempos. Eu trabalhei no desporto diretamente com atletas, diariamente, no contexto de reabilitação, no contexto competitivo, portanto eu acompanhei atletas no Vitória de Guimarães, apesar de ser natural de Braga. Fui trabalhar para a cidade concorrente, desportivamente, reparem, como a vida é tão engraçada. Então comecei a minha atividade profissional na cidade vizinha, competitiva em termos desportivos, no departamento médico das modalidades, onde eu apanhava áreas do kickboxing, voleibol, natação, todas as áreas desportivas, exceto futebol, mas acompanhava todos os dias na reabilitação, no departamento médico, e acompanhava os jogos, a secção do voleibol. Era fisioterapeuta dos séniores masculinos do voleibol na altura. Depois, quando fazemos esta análise do percurso profissional, percebo que desde o início até agora trabalho numa clínica de reabilitação da área musculoesquelética, onde trabalho a área especializada é o desporto, é a reabilitação da atividade desportiva, agora mais ao nível dos jogadores de futebol. Portanto, todas as lesões desportivas acabam por, muitas delas acabam por passar sobretudo na área de futebol. Trabalho na clínica da reabilitação Horizonte, é uma clínica especializada na recuperação desportiva. E também, enquanto instrutora e formadora de Pilates clínico, sou aqui a pessoa que escolhe os exercícios para a recuperação das lesões desportivas na clínica. Muitas delas traumáticas, não traumáticas, e nas não traumáticas, grande parte corresponde à dor lombar. Daí que esta reflexão vai ser esta apresentação vai ser um bocadinho a reflexão daquilo que tem sido a minha atividade profissional e aquilo que eu vou fazendo todos os dias, juntamente com aquilo que eu trouxe do Pilates clínico e aquilo que eu vou aprendendo com Pilates clínico enquanto instrutora e formadora de Pilates. Vamos falar sobre a lombalgia no desporto, vamos falar sobre a reabilitação da lombalgia no desporto, iremos abordar o método Pilates da APPI, porque nesta palestra eu tive cuidado de pedir as vossas formações, se tinham formação de Pilates ou não, para perceber qual era o público que eu ia ter aqui presente. Se conheciam o método, se não conheciam, que tipo de apresentação é que eu deveria preparar. E curiosamente a maioria das pessoas que se inscreveram para esta palestra não tinha conhecimento de Pilates. Daí que eu vou fazer uma breve explicação sobre o método Pilates, numa altura da palestra. Para quem já fez a formação, que eu conheço aqui algumas caras, vai ser um refresh de alguns termos. Para quem não fez, vai ser uma apresentação do método. Okay? Mas sempre adaptando este princípio ao contexto da lombar, da lombalgia, da dor lombar não específica, crónica, no atleta. Então, a lombalgia no desporto, que é o nosso tema de hoje. Quem é que trabalha no desporto aqui presente? Trabalha? Não. Quem é que trabalha na área musculoesquelética e já apanhou uma lombalgia? Ok, mais alguém? Ok, são estudantes. Ok, então já têm conhecimento daquilo que são as guidelines ou alguns termos sobre a lombalgia e temos aqui o conhecimento do que é a prática clínica do tratamento de uma lombalgia. Então, para esta apresentação, eu tive que fazer uma pesquisa sobre os artigos recentes e sobre as guidelines, e no topo da pirâmide nós sabemos, quando falamos em artigos científicos, as meta-análises é que têm a maior força em termos de conduta, de tratamento. Eu tive que pesquisar sobre, e nestas 4 bases de dados que eu destaco aqui como as bases de dados pela qual fundamentei esta apresentação. Se quiserem fazer pesquisa sobre este tema, eu recomendo fazerem na British Medicine Journal, na American College of Sports Medicine, na Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy e na Journal of Athletic Training. São 4 excelentes bases de dados conceituadas que fundamentam o princípio da medicina desportiva, entre as quais esta, da Athletic Training, muito na base de artigos científicos de fisioterapia na área desportiva.
Portanto, estas 4 bases de dados destaco-as. Foi nestas 4 bases de dados que eu fui à procura de meta-análises e tentei reunir aquilo que são as principais conclusões sobre a dor lombar e o tratamento da dor lombar no atleta. Então, algum brainstorming, alguma reflexão sobre isto leva-me a perceber que existe uma miríade de intervenções clínicas, ou seja, existe uma diversidade muito ampla e uma abundância enorme de intervenções clínicas na dor lombar. Concordam? Ok. E dentro destas intervenções clínicas, os artigos científicos dizem-nos que os níveis de evidência são baixos a moderados na maioria das intervenções clínicas. Os níveis de evidência na maioria das intervenções clínicas na dor lombar são de nível moderado a baixo. Então, quer dizer que para o profissional de saúde torna-se difícil a tomada de decisão clínica para a escolha da melhor intervenção e as decisões são maioritariamente baseadas na nossa experiência clínica. Existem vários atletas, quando falamos da dor lombar no atleta, existem vários atletas em vários níveis competitivos, mais uma variável para o nosso tema, ou seja, estamos a falar no desporto, no desporto temos atletas amadores e atletas de alta performance. Quando falamos em desporto, falamos em vários desportos. E será que vão tratar uma lombalgia de um ginasta da mesma forma que vão tratar uma lombalgia de um jogador de futebol? O que é que acham? Acham que devemos tratar da mesma forma? Temos que perceber a causa da lombalgia. Como profissionais de saúde que vamos trabalhar dor lombar, e quando falamos aqui em dor lombar crónica, estamos a falar de dor lombar não específica, não traumática, não é? Quando falamos em dor lombar não específica, temos que saber a causa. Temos que perceber qual é o gesto desportivo. No desporto, qual é o gesto desportivo? Que estruturas estão ou são causadas ou entram em stress? São as mesmas no ginasta do jogador de futebol? As necessidades técnicas do jogador de futebol são as mesmas das necessidades técnicas do ginasta? Então eu vou tratar da mesma forma? Não. Então, quais são os desportos com maior prevalência de dor lombar? Existem vários artigos, eu fui buscar uma revisão sistemática acerca dos desportos olímpicos com maior prevalência de dor lombar, recente, 2016, que diz que é o futebol, a título de curiosidade, o remo, o hóquei em campo e a ginástica. São os 4 desportos olímpicos de maior prevalência de dor lombar. Quem é que não se lembra deste caso? Do Jonas, não é? Jogador de futebol que passou imenso tempo com uma dor lombar, a fazer tratamento fora de campo. Recordam-se deste caso? Um jogador de futebol, alta performance, excelente departamento médico e teve imenso tempo fora de campo com uma dor lombar não específica. E provavelmente tem a vida profissional pendente. Isto é um grande exemplo de quanto a dor lombar pode ter impacto num atleta de alta performance. Afinal, quais são os fatores de risco? Então, se eu sei que a dor lombar é um problema no desporto, se eu quero resolver esse problema, tenho que saber quais é que são os fatores de risco da dor lombar. Não há consonância, mas o que nos diz a revisão sistemática recente, esta de 2017, 2016, não está aqui, mas é 2017, diz que carga espinal é um fator de risco, a idade, o sexo, os dados antropométricos, a história prévia, dor nas costas, são fatores de risco da lombar. E nós pensamos, ok, a idade, o sexo e os dados antropométricos, os dados fisiológicos, eu não os posso controlar. São fatores de risco que eu não os posso controlar. A história prévia de dor nas costas também é um fator de risco. Se já teve dor anterior, a probabilidade é maior de voltar a ter uma nova dor lombar, mas é também outro fator de risco que eu não consigo controlar enquanto profissional. Mas a carga espinal, o aumento da carga espinal, sim. Ou seja, eu sei que quando existe um aumento da carga espinal, aumenta o volume do treino, aumenta a exigência desportiva, há um aumento do risco de lombalgia. O fator de risco ultrapassou a capacidade da lombar gerir o stress sem dor.
Então nós sabemos que a participação em atividades esportivas é um fator de risco. Então eu sei que a participação, o facto de ser atleta, é um fator de risco. A participação em atividade esportiva é um fator de risco. Então eu sei que se eu quiser uma homeostase, ou seja, uma ausência de dor lombar, neste caso, eu tenho que gerir a atividade física do meu atleta versus capacidade interna da tolerância ao stress. Educá-lo para isso, dar soluções de treino, falar com o preparador físico. Mas ter presente que o aumento da carga espinal é um fator de risco da dor lombar. Então eu não posso ignorar. Antes de pensar nos exercícios de pilates, eu tenho que saber isto, tenho que perceber que se o aumento da carga espinal é um fator de risco da dor lombar, eu vou ter que gerir este fator de risco. Então eu vou ter que lembrar-me deste esquema. Perceber que para encontrar uma homeostase eu tenho que ter um bom equilíbrio entre a atividade física do meu atleta e a capacidade que aquela lombar tem de gerir esse stress. E aqui entra a individualidade. E aqui entram aqueles atletas que fazem muito treino e treino pesado não tendo a lombar e aqueles que têm 1, 2 treinos na pré-época e têm a lombar. Mas esta homeostase é fundamental na gestão da low back pain. E depois, por estas razões, os profissionais de saúde que trabalham com atletas devem estar familiarizados com a avaliação, tratamento e monitorização da dor lombar no atleta, que era o que estava a dizer a Ana, um nome bonito. A Ana disse há bocado, e bem, temos que saber classificar a lombar, porque senão nós vamos nos perder na intervenção, na escolha dos exercícios, no momento em que vou dizer para parar ou para não parar. Eu tenho que classificar, saber classificar a lombalgia. Nós não vamos falar hoje sobre a classificação da lombar, porque senão seria um tema para um dia inteiro, não é? Classificação, tratamento, mas nós sabemos que, de uma forma geral, e a primeira classificação é lombalgia específica, lombalgia não específica. Se é não específica, se tem comprometimento radicular ou não comprometimento radicular. Portanto, só depois de saber classificar uma lombar é que eu vou poder perceber que lombar e que lombalgia que eu tenho para orientar. Depois, está familiarizado com o tratamento e saber monitorizar. O sintoma nem sempre reflete a patologia. Eu coloquei esta frase e quando estava a fazer este diapositivo, achei por bem colocar esta frase porque nós conhecemos muitas lombalgias no desporto e muitas delas, não sendo traumáticas, são benignas e respondem bem ao tratamento num tempo hábil, um tratamento não ortopédico. Portanto, a maioria são benignas, mas temos que perceber que tipo de lombar é. E o sintoma nem sempre reflete patologia. Geralmente, podemos ter uma lombalgia e não termos um dano estrutural, uma lesão estrutural. E são essas que nós queremos para o Pilates, e são essas que vão ser orientados com exercícios de Pilates. Então, em que é que consiste a reabilitação da lombalgia no desporto? Então, nós falávamos que, para nos orientarmos em termos de metodologia de tratamento, para a nossa conduta, é importante percebermos quais é que são as orientações científicas. E segundo a Clinical Guidelines for Low Back Pain, a Critical Review, of Consensus, across 3 major guidelines, temos aqui a National Institute for Health and Care Excellence, American College of Physicians e American Pain Society. Um dos guidelines para tratamento da lombar diz que é consistentemente recomendado o exercício físico na dor lombar não específica. Portanto, é consistentemente recomendado o exercício físico na dor lombar não específica. Então, se existem métodos de tratamento que têm um nível de evidência moderado a baixo, o exercício físico é um dos quais tem uma evidência média alta. É consistentemente recomendado o exercício físico na dor lombar não específica. E Koch e Lutz apresentam um modelo de progressão para o tratamento da lombalgia. Primeiro estadio, repouso. O repouso, nós sabemos que, e aqui diz que vamos introduzir a atividade tão cedo quanto possível, não é? Este repouso depende de muitos fatores. Gelo, calor, anti-inflamatório, mobilização dos tecidos moles, primeira fase. No segundo estadio, segundo Koch e Lutz, entra um programa de co-contração isométrica dos músculos abdominais e extensores da coluna lombar.
de forma a estabilizar o segmento afetado. Segundo estadio. Terceiro estadio, na reabilitação da lombalgia no desporto, foca-se no fortalecimento muscular lombar. Quarto estadio, o atleta retoma a atividade esportiva e inicia os exercícios pliométricos. Quinto estadio, inclui já uma instituição de um programa já domiciliário de aquecimento antes do return to performance. Portanto, aqui, o segundo estadio corresponde já à cocontração abdominal, à cocontração profunda. Não estamos a falar ainda de pilates, mas estamos a falar das orientações da reabilitação da lombalgia no desporto. Portanto, se no segundo estadio eu tenho uma recomendação para a cocontração isométrica dos músculos abdominais, que método de exercício é que eu posso introduzir aqui? O pilates. Então eu sei que eu tenho que respeitar a individualidade do atleta. Tenho que respeitar os fatores biomecânicos do atleta, os dados antropométricos do atleta, a idade do atleta, a história anterior de dor lombar do atleta e dentro da individualidade do atleta, do gesto desportivo, do nível de treino, eu sei que eu posso tratar na lombalgia com terapias passivas, nomeadamente acupuntura, terapia manual, calor, eletroestimulação, kinesiotaping, são todas terapias passivas utilizadas no tratamento da lombar. A gestão de treino faz parte da reabilitação da lombalgia no desporto. Porquê? Porque eu sei que um dos fatores de risco da lombalgia do atleta é a sobrecarga, o aumento da carga espinal. Então eu tenho que ter aqui, para a reabilitação da lombalgia, a gestão de treino. Depois da gestão de treino, eu sei que no segundo estadio eu vou ter as terapias ativas. E as terapias ativas correspondem ao exercício. As terapias ativas correspondem à introdução do exercício de coativação abdominal profundo para dar estrutura, para dar suporte ao segmento espinal. E aqui entra o Pilates. Então eu sei que a incapacidade de estabilizar a coluna vertebral através da contração muscular durante os movimentos é chamada por instabilidade de core ou uma estabilidade subótima, que é agora o termo mais indicado. Ocorrem praticamente todos os atletas sintomáticos. Isto é uma frase retirada deste autor, que diz que realmente existe esta instabilidade, esta incapacidade de estabilizar a coluna em praticamente todos os atletas com dor lombar. Isto porquê? Porque nós sabemos que quando existe dor lombar, há uma inibição do sistema muscular local, dos músculos profundos abdominais. Então, se há inibição dos músculos profundos devido à dor, vai haver ausência de ativação muscular dos músculos que dão suporte à estrutura vertebral. O tratamento da lombalgia do atleta envolve reforço muscular e controle do movimento, qualquer que seja a causa da dor. Refere também o autor. Então vamos entrar, agora que estamos familiarizados com as guidelines dos fatores de risco, da dor lombar, dos estadios de reabilitação da dor lombar do atleta, associamos agora o nosso tema Pilates no desporto. Vamos agora perceber em que é que consiste o Pilates e porquê o Pilates e como o introduzir. Em que é que consiste o Pilates? Comecemos então por aqui. Alguém quer responder? Em que é que consiste o método Pilates? Para quem já fez o curso. Tem como base o treino da estabilidade. Posso dizer Os 5 momentos-chave. que é a corrida com a respiração, com concentração. E são os princípios. Boa. São os princípios do Pilates. Sim. A respiração, a concentração, o centro. Vamos falar sobre eles mais. Alinhamento é Pilates. E seus 5 elementos, alinhamento das omoplatas. E são excelentes respostas específicas. Mas se vos perguntarem, um atleta quer fazer Pilates, e se vos perguntarem em que é que consiste o Pilates, o que é o Pilates? Trabalha a musculatura? Há um método para trabalhar a musculatura do tronco. Boa, Ana. Mais. Para trabalhar a flexibilidade e resistência. Boa. Mais. O que é que vocês responderiam ao vosso atleta se vos perguntasse
o que é o Pilates? Vocês querem introduzir o método, o que é que vocês respondiam? O que é o Pilates? É um método que também conseguimos trabalhar a corda. Boa, é um método para a ativação do core, ou seja, é um método de treino de estabilidade dinâmica para trabalhar o core e promover melhor estrutura, melhor postura do segmento vertebral. Ok? E agora a questão que se prende quando nós falamos do exercício para a lombalgia é, nos atletas com dor lombar não específica, devemos iniciar com exercícios de estabilidade do core e progredir posteriormente para exercícios gerais? Ou devemos começar com exercícios gerais, nomeadamente bicicleta, treino muscular, funcional? Existem várias ferramentas de treino. Por que começar com o Pilates? Devo iniciar pelo Pilates ou devemos associar no mesmo estadio vários tipos de exercícios, fazer uma mistura de exercícios funcionais com exercícios de Pilates? O que é que vos parece? Nós temos que, quando pensamos num grupo específico e pensamos num problema concreto que é da lombar, acho que faz sentido questionarmos isto. O Pilates serve para trabalhar a musculatura profunda, mas porquê é que eu vou dizer para fazer Pilates e não vou dizer para fazer um exercício no TRX? Porquê é que eu não vou dizer para fazer bicicleta? Por qual exercício é que hei de começar? Será que eu vou fazer primeiro Pilates ou primeiro bicicleta? O que é que... Primeiro Pilates, porque vai dar uma maior consciencialização corporal à pessoa. O facto de trabalharmos no chão, dando uma maior consciência de postura. Não temos na posição de sentado ou em pé. A pessoa já está habituada a fazer esse gesto e se tem dor é porque alguma coisa não está bem. E Boa. tirar um bocadinho da posição de conforto, que não é conforto, e dar uma... Como é que se diz? Maior consciência de alinhamento. Sim, Boa. fazer uma limpeza daquilo que já está e reformular. Ajudá-lo a encontrar a percepção do alinhamento. Ok, boa. É por aqui o nosso raciocínio clínico, mas o que é que dizem as guidelines? Existem trabalhos sobre isto? Então encontrei um artigo que fala precisamente qual o benefício do exercício de estabilidade core versus exercícios gerais para a dor lombar crónica. Que é aquilo que nós queremos saber. Devemos começar com exercícios de Pilates? Devemos começar com exercícios gerais? Qual é o mais benéfico? Em qual é que nós devemos nos posicionar numa fase inicial de dor lombar? Então este artigo aborda precisamente isso. Foi uma sorte eu ter conseguido encontrar, porque era exatamente essa a questão que eu tinha, que é, então, iniciamos por exercícios de core ou por exercícios gerais? E o artigo diz que, no curto prazo, durante os 3 meses iniciais de intervenção, os exercícios de estabilidade do núcleo foram mais eficazes do que os exercícios gerais, para diminuir dor e aumentar o status funcional em pacientes com dor lombar. Ou seja, numa fase inicial, a curto prazo, os exercícios de estabilidade são mais eficazes. Daí que faz sentido iniciar com este treino numa fase inicial. Começamos por aqui, depois avançamos para o treino funcional. Então, numa primeira fase, nos primeiros 3 meses, é mais eficaz começar com exercícios de estabilidade, exercícios de core. Então agora, que já introduzimos a dor lombar no atleta, que já percebemos as últimas guidelines sobre os estadios de reabilitação nesta temática, vamos introduzir agora um método Pilates da APPI. Então, quem é que já fez a formação de Pilates, para eu perceber? Você? 3? Ok. Ok, boa. Então, o método Pilates da APPI, para quem ainda não conhece, que é a grande maioria, foi introduzido por 2 fisioterapeutas, o Glenn e a Elisa. Então, estes 2 fisioterapeutas trabalham atualmente com o método. Possuem uma clínica no Reino Unido e trabalham atualmente com o método. O Glenn mais na área do desporto e a Elisa mais na área do balé também, mais numa área mais de movimento, porque a área dela era do balé, da dança, e o Glenn mais na área desportiva, no futebol, no Tottenham. Portanto, 2 fisioterapeutas que iniciaram a sua formação com um Pilates tradicional e mais tarde perceberam a vantagem deste método na área da reabilitação, da existência de dor. E então adaptaram o método de forma que ele fosse aplicável. Portanto, eu não sei se vocês já viram exercícios de Pilates tradicional. São exercícios muito harmoniosos, muito rápidos, muito exigentes em termos de propriocepção e controle muscular,
mas para serem aplicados na área da reabilitação, pós-lombalgia, fica difícil introduzi-los devido à complexibilidade do movimento. Daí que a APP o que fez foi analisar esses 34 exercícios e, de acordo com o princípio de dor, patologia e função, subdividir o exercício em vários níveis. Então tem vários níveis dentro do mesmo exercício. De acordo com o nível, vocês podem, e com o objetivo de cada nível, podem ter aí exercícios mais específicos para o vosso aluno, para o vosso atleta. Os exercícios tradicionais foram então modificados, divididos em vários níveis de progressão para serem adaptados à população clínica, com base na pesquisa segmentar de estabilização da coluna vertebral e com base na teoria da estabilização lombopélvica. Está representado em vários países, reparem, entre os quais nós, cá em Portugal, existem vários currículos e várias formas de progredirem neste método. A primeira fase é o Pilates Mat Work, em colchão, que existe nível 1, nível 2 e nível 3, cá na BioWiser, e este ano, pela primeira vez, vai existir cá em Portugal o programa Equipamento, na BioWiser, em dezembro, com o Cadillac, com o Reformer, com a Share. Não sei se vocês já viram este tipo de equipamentos, mas atualmente no mercado existem imensos estudos com equipamentos de Pilates. CPDs, que são formações específicas, com temas específicos de Pilates, por exemplo, CPD pré e pós-parto, vai existir este mês, CPD em condições pediátricas também, conferências anuais também da APPI, onde estão representadas várias escolas de Pilates, aqui para debater alguns temas sobre a área, não só da APPI, mas outras escolas de Pilates. Portanto, o Pilates é definido como, e ali temos o nosso rei, Cristiano Ronaldo, a fazer o movimento de Pilates no Reformer, é definido como um treino de estabilidade dinâmica que serve para recuperar o core central, melhorando condições posturais, musculoesqueléticas, neurológicas. Parte então do trabalho de core central. Eu tenho aqui só um pequeno vídeo para vocês verem movimentos de Pilates, para quem não tem a formação. Vou passar, são só 2 minutos. In this position, your hips should be level and remain level now as we breathe out. Este é um exercício de shoulder bridge associado a um Breathe in to lower the legs. scissors nível 1. Tummy flat, especially here as the leg. Reparem na estrutura de alinhamento, no trabalho de core. Then the upper body is scooped or lowered to the mat. Breathe in to prepare. Aqui um leg pull in prone. And reach and cover your right leg. Breathe in to lower. Exhale Já para um trabalho de core mais superficial. to lower. Então, o método de Pilates tem por base o método Pilates tradicional, aceita o método Pilates da APPI os mesmos princípios, mas alguns deles são ligeiramente alterados de acordo com esta necessidade de ser aplicado na área da reabilitação. Então, os métodos de Pilates são a concentração, a respiração, o centro, o controle, a precisão, o movimento fluido, o isolamento integrado e a rotina. Eu vou-vos dar só uma ideia geral destes princípios, não vamos abordá-los de forma exaustiva, porque isso corresponde mesmo ao conteúdo da formação de Pilates, mas só de uma forma geral para perceberem o Pilates clínico, como é que funciona, qual é a base do método, para estarem um bocadinho mais inteirados sobre este método. Primeiro princípio, concentração. Pilates dizia: concentre-se no movimento correto cada vez que o exercita, para não fazê-lo de forma inadequada e assim perder todos os benefícios vitais. Nós dizemos que no Pilates queremos qualidade de movimento, mais do que quantidade, mais do que muitas repetições. Então, para isso, a necessidade da concentração na realização do movimento. Sabemos que, quando existe dor lombar, e aqui remeto ao artigo do Paul Odgets, quando existe dor lombar, existe a inibição dos músculos profundos abdominais. Então, na concentração, é importante a ativação do transverso e é importante percebermos, quando existe dor lombar, existe inibição dos músculos profundos do transverso. Quando não existe dor lombar, o transverso funciona como pré-ativação dos músculos superficiais. Não sei se vocês conhecem um trabalho do Paul Odgets, em que ele reúne 2 grupos de indivíduos, um grupo com dor lombar, outro grupo sem dor lombar, e avalia
a atividade do transverso perante o movimento de flexão e abdução da glenohumeral. Conhecem esse artigo? Pronto, há um artigo, um ensaio clínico de Paul Hodgetts, que diz que ele avaliou a atividade dos músculos do ombro, da flexão e abdução, e fez uma avaliação eletromiográfica do transverso perante esses movimentos. E durante esse ensaio clínico ele provou que quando fazemos flexão e abdução da glenohumeral, o nosso transverso tem uma pré-ativação de 0,05 milésimos de segundo. Ou seja, antecipa o movimento mobilizador, estabiliza, contrai. E quando existe dor lombar, ele verificou que essa pré-ativação não aconteceu. Ou seja, houve uma inibição do músculo transverso devido à dor. Daí que, no Pilates clínico, abordamos muito a importância da concentração para a ativação deste core profundo, do transverso. Porque ele é inibido, na maioria das vezes, é inibido quando existe dor lombar. Okay? Segundo ponto, a respiração. Então, respirar é o primeiro ato da vida e o último, diz Joseph Pilates. A nossa própria vida depende disso. Respiração fundamental também no método Pilates. Vamos a expirar no movimento mais exigente para o segmento. O padrão da respiração recíproca em função. A expiração é sempre no movimento que desafia em que desafia a coluna vertebral. A expiração é sempre no movimento mais difícil. Por exemplo, no Pilates nós temos um exercício que é o dumbwaiter, em que nós fazemos rotação lateral da glenohumeral, depois voltamos à posição neutra. Eu afasto as mãos do tronco e regresso. Então, em que momento é que vocês acham que vamos a expirar? Quando afasto. E depois vou inspirar para trazer. Por exemplo, nos agachamentos, que é sempre aquele exercício que cria sempre confusão. Eu agacho e volto. Quando é que eu vou expirar? Quando baixo. E geralmente no treino o que fazemos é... Porque depende muito do objetivo. Se o meu objetivo no Pilates é o treino de estabilidade dinâmica, quando vou baixar eu vou criar mais instabilidade à coluna. Quando vou subir é mais estável. E quando eu vou agachar eu vou expirar para manter a coativação do abdominal e quando inspiro, subo. Por exemplo, outro movimento também que falamos muito no Pilates, que é o Double Leg Stretch nível 1. Okay? Até a fase inicial do movimento, que é só afastar, trazer. Em que momento é que vocês acham que vamos a expirar no Pilates? Quando levo para trás ou quando volto? Quando levo para trás. Portanto, no movimento Double Leg Stretch eu faço. Quando eu afasto, crio maior instabilidade da minha coluna e para garantir, graças ao abdominal, vou a expirar. Vocês não fizeram um curso, mas parece. Ok, boa. O princípio é esse. Se eu quiser aumentar a expansibilidade torácica, eu vou respirar de forma contrária. Portanto, aqui o princípio da respiração é sempre em função de promover a estabilidade do core. Em relação ao centro, os exercícios são feitos na posição neutra da bacia, porque aí temos maior ativação do transverso. Okay? Está fundamentado, segundo este autor, Sepsford, existe maior contração e uma contração mais eficaz na posição neutra. Então tentamos fazer sempre os exercícios mantendo essa posição. E para que a contração seja eficaz, para que haja uma boa coativação do multífidos, que é um extensor lombar importante para a estabilidade e importante no tratamento da dor lombar, a contração do transverso deve ser lenta, suave e contínua. Suave, aqui responde a uma contração submáxima. Então devem pedir aos vossos atletas, vamos manter uma contração, costumamos dizer, imagina um cinto abaixo do umbigo, vai apertar mais um buraquinho desse cinto. Não faça muita força, só 25% da força máxima. E é difícil às vezes explicar isto. Eu gosto de explicar um exercício, agora peço-vos, coloquem de pé, uma forma muito fácil, intuitiva de explicar a contração do transverso. Vão ficar 2 a 2 frente a frente, que é uma forma muito útil de treinarem a contração do transverso. Não tem par, faz comigo. Sentirem a contração do transverso, sendo que sempre que vamos ensinar a contração do transverso, num doente com low back pain, num atleta com low back pain, eu ensino a contração do transverso primeiro em decúbito dorsal, sem carga, sem a ação dos músculos antigravíticos, mas
para lhe ensinar a quantidade e a percentagem de contração, eu faço este exercício regularmente para tentar perceber se estão a contrair demasiado ou não e para ajudar a perceber. Então, quem faz de... Como é que se chama? Bruna. Fez a formação comigo. A Bruna vai palpar o transverso, então vai localizar aqui a espinha ilíaca anterosuperior com os polegares e depois levam 2 dedos para dentro e 2 dedos para baixo. Então um de vocês vai fazer de Bruna e outro faz de Ana, está bem? Então a que faz de Bruna, palpa. Vocês podem fazer de Bruno e de Ano. Então palpa a espinha ilíaca anterosuperior, 2 dedos para dentro, 2 dedos para baixo, aí é a região de palpação do transverso, está bem? E vão só colocar os vossos polegares para sentir. Agora, quem faz de Ana, vão pedir para empurrar as mãos na direção dos pés com força. Conseguem sentir? Okay. Não é o transverso de certeza. Okay? Força máxima. E vocês dizem isso. Estão a sentir essa força máxima abdominal? Ok, isso não quero. Isso é oblíquo. Uma força muito forte abdominal. Eu quero uma força profunda. Então, vai fazer só 25% dessa força. Deve sentir só uma contração suave debaixo dos dedos. Não conseguiu ver a diferença? Faça a força máxima outra vez. Ok. Agora, só 25% dessa força. Melhor agora? Boa. E aí temos o transverso. Bem, obrigada. É uma forma simples, eu acho que muito eficaz, de ganhar esta consciência da força, de perceber o que é o máximo, que é os 25%, de uma forma mais palpável, mais objetiva, que depois pedem até para palpar no vosso transverso, para ele perceber a diferença de contração, costuma resultar muito bem. Controlo. Inicialmente o método chamava-se mesmo contrologia, devemos controlar o movimento, a sequência, as mudanças de posição, devemos ser precisos quando ensinarmos os exercícios, de forma a termos uma resposta concreta, específica da contração do transverso. O movimento deve ser fluido, deve ser sempre ajustado à prática desportiva. O movimento deve ser integrado, ou seja, ensino a contrair o transverso e depois ensino a levar essa consciência de contração para a prática desportiva, de forma a que haja uma alteração da memória muscular do core. Então, numa fase inicial, nós ensinamos a contrair 10 segundos o transverso, 10 repetições, 10 vezes ao dia. Mantém a contração do transverso, descansa. Mantém 10 segundos, descansa. 10 repetições. Aqui, isto é de autor. Os 10 vezes ao dia nós achamos um bocadinho utópico. Okay? Pedir a alguém para fazer uma contração 10 vezes ao dia pode ser mesmo muito difícil. Então, nós aceitamos que 4 vezes ao dia é já um valor considerável e resulta. O importante é manter uma contração isométrica, 10 repetições durante 10 segundos. Bem? Aqui vem alguns exemplos de atletas a realizar pilates, do rugby, da patinagem. E o que é, agora que já percebemos como é que funciona o pilates clínico, o que é exatamente o core? O que é que representa o core? O que é o core? Nós sabemos que existe um core profundo, o core que corresponde ao transverso, o pavimento pélvico, o multífidos e diafragma, mas existe também o outer core, um core superficial. E eu queria que vocês ficassem com a ideia de que o Pilates clínico não é um treino só de inner core, de core profundo, não. É inner e outer core. Portanto, o Pilates clínico, apesar de ser clínico, de ter vários níveis, de ser adaptado à reabilitação, tem exercícios de inner core e outer core, porque os exercícios de musculatura superficial são fundamentais para o atleta, para o aluno. Sem eles não conseguimos fazer uma série de atividades. Portanto, temos que incluir inner core e outer core. Então, há um fortalecimento total do core e depois o fortalecimento dos membros superiores e dos membros inferiores posteriormente. Aqui está um bom exemplo de um bom controle do core, concordam? Certeza que ele tem um bom core, não é? Para fazer este movimento tem que ter um excelente core. Outro movimento de um excelente core, não é? Aqui associado mais à flexibilidade, o outro à força. E agora, aquele conceito que nós usamos tantas vezes com o nosso atleta. A sua coluna é instável. Já ouviram este termo? A sua coluna é instável. Tem que fazer treino de estabilidade, tem que fazer treino de pilates. Já ouviram este termo?
tem instabilidade vertebral. O que é que acham que provoca no atleta quando nós dizemos a sua coluna é instável? Receio? Dúvida? Instável. Mas porquê? Então, há pouco tempo, num congresso na Alemanha, o McKill, está a falhar o nome, que é aquele autor da força muscular superficial, o McKill dizia que porquê que usamos a palavra instável? É uma palavra, será que é apropriado dizer que é uma coluna instável? Ele deu até este exemplo, a Torre de Pisa não está alinhada e mantém-se. Então, se calhar, é uma estabilidade subótima, o que acontece na Torre de Pisa. Ou seja, ela não está alinhada, mas não entra em colapso total. Quando nós falamos de uma dor lombar que não está otimizada, podemos dizer que é uma dor lombar com uma estabilidade subótima. Mas talvez não possamos dizer que é uma lombar instável. É uma lombar subótima, tem uma estabilidade subótima, ou seja, as estruturas normais de estabilidade não estão otimizadas, o que pode levar a alterações mecânicas da nossa coluna, inclusivamente adaptações posturais. Isto é que é importante. É dizer assim, ok, existe dor lombar no meu atleta, as estruturas de estabilidade não estão otimizadas, logo vai haver alterações mecânicas e adaptações posturais. Então o que é que eu vou fazer? Ele não vai entrar em colapso, a Torre de Pisa também não entra, mas vai entrar em adaptações posturais e isto eu quero evitar. Então eu introduzo o método Pilates, começo por treinar o sistema profundo, sistema muscular local, core interno, sistema muscular global, outer core, membro superior, membro inferior e depois vou direcionar de acordo com o gesto desportivo pretendido. Vou escolher os exercícios de acordo com o gesto desportivo pretendido. Começando com um treino de baixa carga, avançando para um treino de bracing, de maior carga, para o preparar para a função. Porque nós sabemos que no atleta, ele passa, durante o processo de recuperação e reabilitação, passa por 3 estadios, que é atleta em participação, isso designa quando o atleta está em tratamento, diz-se atleta em participação, atleta em tratamento. Depois há a fase do atleta return to sport, que é o atleta que está em tratamento e começa a entrar em treino, treina e vai ao tratamento, está a introduzir o treino, digamos, e há a fase final, que é o atleta return to performance, ou seja, já está apto a treinar, jogar. Portanto, atleta em participação, está em tratamento. Return to sport, começa a introduzir o treino. E o atleta em return to performance, em que já está apto a jogar. Quando escolhemos os exercícios, e neste caso concreto da lombar, tendo em conta a individualidade, não é? A escolha dos exercícios específicos vai de acordo com a individualidade do nosso atleta, temos que pensar nas cadeias musculares que temos que trabalhar. Cadeia oblíqua anterior, composta pelo oblíquo externo e adutor contralateral. Cadeia longitudinal profunda, composta pelo longo extensor da coluna lombar, ligamento sacrotuberoso, extensor da coluna lombar, bíceps femoral. Cadeia oblíqua posterior, grande dorsal e glúteo máximo contralateral. Cadeia lateral, glúteo médio mínimo e o adutor contralateral, aqui até parece, geralmente é cruzado. Portanto, na lombalgia nós geralmente começamos com o treino da cadeia primária, core, cadeia primária corresponde ao inner core, cadeia oblíqua anterior e cadeia lateral. Depois a escolha dos exercícios depende do gesto técnico e da especificidade do atleta. Seguimos sempre este modelo para a escolha do exercício para o atleta. Primeiro, ensino o Hundreds nível 1, que é um exercício para treinar abdominal profundo e os 5 elementos-chave. Exercícios de cadeia cinética fechada, exercícios em cadeia cinética aberta, exercícios de mobilidade e, no fim, vou selecionar exercícios funcionais. Podem ser exercícios de pilates ou não, já de introdução ao gesto desportivo. Passando por estes 4 estadios de reaprendizagem motora. Eu acho sempre interessante nós lembrarmos disto quando estivermos a ensinar um exercício de pilates. Perceber que quando nós ensinamos algo, nomeadamente aqui um exercício, primeiro o nosso atleta não conhece o exercício, não sabe e não sabe que não sabe. Ou seja, tem uma incompetência inconsciente. Ele não realiza corretamente o exercício, mas ainda não sabe que não realiza bem, porque não sabe o que é que ele tem que manter ou o que não tem. Então, primeiro
passa pelo estadio da incompetência inconsciente. Depois de darmos feedback sobre o exercício, sobre como é que ele deve fazer, vai avançar para um estado de competência, de uma incompetência consciente. Ele não realiza bem, mas já sabe o que é que não está bem. Depois, pela repetição, fica no estadio de competência consciente, sabe que o faz corretamente e vai repetindo até que seja automático, até que faça o exercício de forma automática. Já está integrado, já está otimizada a força muscular. Daí que vou-vos deixar agora só alguns exemplos de exercícios que podemos selecionar. Hundreds nível 1, que é aquele exercício em que fazemos movimentos curtos ao longo do tronco, com o membro superior para ativar o transverso. Começamos por este, numa fase inicial. Depois, avançamos para o sistema muscular, continuamos no sistema muscular local, avançando para o nível 2, com a subida do membro inferior. Depois, nível 3, avançamos para o outer core, para o sistema muscular mais superficial. Temos ali alguns exercícios, entre os quais o side bend, lift and lower, o roll up, o full body integration, que são exercícios já mais complexos para core superficial. E fazemos uma progressão de exercícios de pilates. Ou seja, tem um atleta, de acordo com a sua individualidade, de acordo com o gesto esportivo, as suas características, eu vou selecionar as cadeias musculares que quero trabalhar. Depois vou selecionar os exercícios nos vários estadios, nos 5 estadios. Só antes de terminar, quero-vos dizer que é importante compreender a pesquisa, é importante nós sabermos o que é que as guidelines nos recomendam, é importante nós percebermos quais são as bases científicas para a nossa prática, para podermos selecionar o tratamento mais correto. E o exercício físico tem consistentemente recomendações de nível moderado e elevado para o tratamento da lombar. Mas relacionem sempre este conhecimento com aquilo que é mais valioso, que é a experiência clínica. A vossa capacidade de dizer, vou agora avançar o nível do exercício. Não está na hora de introduzir este exercício. Isto é a experiência clínica. O conhecimento do desporto em que está inserido. Temos que saber qual é o desporto. Eu não vou tratar da mesma forma uma ginasta como trata um jogador de futebol, como disse logo no início. E as suas exigências físicas. E tão o mais importante, a individualidade daquele atleta. E lembrem-se que o que sabemos hoje, podemos saber que não devemos saber daqui a 5 anos. Obrigada pela vossa atenção.